Você sabe a necessidade da disciplina na igreja? Você sabe qual é o propósito da disciplina na igreja? Você sabe as diferentes formas de disciplina relacionada da Bíblia? Se você não sabe, fique conosco até o final dessa lição para aprender. Estamos estudando a lição de número 8 da classe de adultos, a disciplina na igreja, o texto áureo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos. Hebreus 12:15. Texto áureo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 13. Introdução. Nessa introdução traz o tema da disciplina da igreja, destacando sua importância e falta de atenção que tem recebido. E destaquei aqui 2 pontos principais para ser identificados aqui nessa introdução. Você que trouxe caneta e papel, anote aí para enriquecer mais a sua aula. Nessa introdução aqui, o primeiro ponto aqui é a importância da disciplina na igreja. A disciplina é apresentada como uma prática crucial para a identidade e a saúde espiritual da igreja. Ela é vista como essencial para corrigir os membros que se desviam do caminho cristão e para manter a integridade e o testemunho da comunidade cristã. O segundo ponto a ser observado na introdução é o processo formativo do caráter cristão. O texto enfatiza que a disciplina cristã não se limita apenas à correção de erros, mas também desempenha um papel fundamental na formação do caráter dos fiéis. Isso sugere que a disciplina não é apenas punitiva, mas também tem um aspecto educativo, visando desenvolver um caráter mais alinhado aos princípios cristãos. E a palavra-chave da lição é disciplina. O primeiro ponto, a necessidade da disciplina bíblica. Subtópico 1, Deus é santo. Nesse subtópico aborda a necessidade da disciplina bíblica na igreja, destacando os 2 pontos principais aqui desse subtópico, santidade de Deus como justificativa para a disciplina. O texto ressalta que Deus é santo, e essa santidade é uma das razões fundamentais para a necessidade da igreja. E ao citar passagens como Levítico 11:45 e Mateus 6:9, enfatiza-se a importância de reconhecer e honrar a santidade de Deus. A presença divina revela a pecaminosidade do homem, como é exemplificando por Pedro ao se prostrar diante de Jesus. Portanto, a disciplina é necessária para manter a reverência e o respeito pela santidade de Deus na comunidade cristã. E o segundo ponto que já foi observado é a correção do comportamento pecaminoso. O texto destaca que a disciplina bíblica é vital para corrigir o comportamento pecaminoso dos crentes. Ao negligenciar a correção dos desvios morais e espirituais, a igreja falha em reconhecer adequadamente a santidade de Deus. A falta de disciplina permite que o pecado permeie a vida dos fiéis, comprometendo sua relação com Deus e minando a identidade e a integridade da comunidade cristã. Assim, a disciplina não apenas preserva a santidade de Deus, mas também promove a santificação e o crescimento espiritual dos membros da igreja. Subtópico 2, a igreja é santa. Esse subtópico ele destaca a santidade como um aspecto fundamental, e podemos destacar aqui 2 pontos principais desse subtópico. Anote aí. O primeiro ponto é chamando
a santidade. O subtópico ele ressalta que, assim como Deus é santo, a igreja também deve ser santa. Ao citar 1 Pedro 1,16, destaca-se o mandamento divino para que os crentes sejam santos, refletindo a santidade de Deus. Essa santidade não é apenas uma aspiração, mas uma exigência divina para o povo de Deus, tanto na antiga como na nova aliança. A igreja é chamada a ser separada do mundo e consagrada para o serviço de Deus, demonstrando uma vida que reflete os valores e a moralidade do reino de Deus. O segundo ponto aqui a ser observado é o significado da santidade. O texto explora o significado da palavra grega agios, traduzida como santo. Ele destaca que essa palavra carrega o sentido de separado ou consagrado, indicando a distinção e a dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Portanto, a santidade da igreja não é apenas uma questão de comportamento moral, mas também implica em uma separação do mundo e uma dedicação total ao propósito de Deus. Essa santidade é essencial para que a igreja cumpra sua missão de ser a luz do mundo e o sal da terra, influenciando positivamente a sociedade e testemunhando o poder transformador do Evangelho. Subtópico 3. Quando a igreja não disciplina. Esse subtópico ele aborda a consequência da falta de disciplina na igreja e nos membros individuais. E podemos destacar aqui dois pontos principais desse subtópico. Anote aí o primeiro ponto desse subtópico: identidade e santidade do cristão. O texto enfatiza que tanto a igreja como um todo, quanto cada membro individual deve ser santo, pois são parte do corpo de Cristo. Ao citar passagens como 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 e Efésios 1,1, ressalta-se que a santidade é parte integrante da identidade cristã. A falta de disciplina resulta na perda dessa identidade santificada, levando à imagem do crente, mudando o carnal. Esses objetivos indicam uma vida cristã marcada pela falta de disciplina espiritual, onde os hábitos pecaminosos não são corrigidos ou tratados adequadamente. O segundo ponto aqui a ser observado é a destruição do limite entre o sagrado e o profano. O texto destaca que a falta de disciplina da igreja resulta na destruição do limite entre o sagrado e o profano. Quando os membros não são corrigidos em seus comportamentos pecaminosos, a distinção entre o modo de vida cristão e as práticas do mundo se torna indistinta. Isso leva a uma perda de testemunho e de impacto social, além de comprometer a própria identidade da igreja como um povo separado para Deus. A falta de disciplina, portanto, não apenas enfraquece a espiritualidade dos indivíduos, mas também compromete a missão e a eficácia da igreja como agente de transformação no mundo. Ponto 2 da lição: o propósito da disciplina bíblica. Subtópico 1. Manter a honra de Cristo. Esse subtópico ele destaca o propósito da disciplina bíblica na igreja, e podemos destacar aqui dois pontos que eu separei aqui desse subtópico. O primeiro ponto é a manutenção da honra de Cristo. O subtópico destaca que os propósitos principais da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo. Ao citar Romanos 2,24, enfatiza-se que o pecado não tratado na vida do crente pode levar à blasfêmia do nome de Deus entre os não crentes. A falta de correção do comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão e desonra a pessoa de Cristo. O exemplo da igreja de Coríntio, onde a tolerância de um comportamento pecaminoso levou à censura do apóstolo Paulo, ilustra a importância da disciplina para preservar a integridade da comunidade cristã e sua influência no mundo. E o segundo ponto aqui a ser observado desse subtópico 1 aqui é o julgamento divino e a responsabilidade pessoal.
O subtópico aqui também destaca, também ressalta que o comportamento pecaminoso não passa despercebido diante de Deus. Cita passagens como 1 Coríntios 11, 27 ao 34 e Apocalipse 2, 14 e o 15, para enfatizar que a falta de disciplina pode levar a consequências espirituais sérias, incluindo o julgamento divino. Portanto, a disciplina bíblica não apenas busca manter a integridade da comunidade cristã e o testemunho de Cristo, mas também lembra aos crentes de sua responsabilidade pessoal diante de Deus e da necessidade de viver em conformidade com os princípios do Evangelho. Subtópico 2. Frear o comportamento pecaminoso. Esse subtópico aborda outro propósito da disciplina cristã, que é frear o comportamento pecaminoso. E eu destaquei aqui dois pontos principais desse subtópico. O primeiro ponto aqui é a contenção do pecado. O texto ele enfatiza que a disciplina cristã tem o papel de conter o avanço do pecado na comunidade da fé. Ao citar 1 Coríntios 5,6, utiliza-se a metáfora do fermento para ilustrar a natureza contagiosa do pecado, que pode se espalhar rapidamente se não for contido. A disciplina atua como um freio, impedindo que o pecado se alastre e corrompa a integridade da igreja. Isso demonstra a preocupação da comunidade cristã em manter padrões morais elevados e preservar a pureza da santidade do corpo de Cristo. O segundo ponto aqui a ser observado é a proteção da comunidade. Além de conter o pecado individual, a disciplina cristã visa proteger a comunidade como o todo. Ao corrigir os comportamentos pecaminosos, a disciplina não apenas restaura o indivíduo ao caminho da santidade, mas também protege os demais membros da igreja da influência negativa do pecado. Portanto, a disciplina não é apenas uma questão de justiça e correção individual, mas também uma medida preventiva para salvaguardar a comunidade de fé contra os efeitos danosos do pecado. Subtópico 3. Não tolerar a prática do pecado. Esse subtópico aborda a importância de não tolerar a prática do pecado na igreja. E eu destaquei aqui dois pontos principais aqui desse subtópico. A primeira é que a censura contra a prática do pecado. O subtópico ele destaca a falta de ação diante da prática do pecado pode enfraquecer a igreja, como evidenciado na censura de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 5, do 1 ao 2, a omissão em lidar com o pecado dentro da comunidade cristã pode levar ao seu declínio espiritual e à perda de sua eficácia como testemunha do Evangelho. Portanto, a disciplina bíblica não é apenas uma opção, mas uma necessidade para manter a integridade e a vitalidade espiritual da igreja. O segundo ponto aqui a ser observado é não tolerância ao pecado. O texto ressalta a necessidade de não tolerar a prática do pecado, tanto dentro quanto fora da igreja. Ao citar Apocalipse 2:20, mostra-se que a tolerância àqueles que ensinam um erro e conduzem outros ao pecado é condenável aos olhos de Deus. Isso destaca a importância de confrontar e corrigir o pecado, mesmo que isso seja desconfortável ou impopular. A tolerância ao pecado compromete a integridade moral da igreja e mina seu testemunho diante do mundo. Portanto, a disciplina bíblica não é apenas um ato de justiça, mas também uma expressão de amor e cuidado pelo membro da comunidade da santidade do próprio Deus. Ponto 3 da lição. As formas de disciplina bíblica. Subtópico 1. A disciplina como modo de correção. Esse subtópico aborda as formas de disciplinas bíblicas, destacando disciplina como modo de correção. E eu destaquei aqui dois pontos principais aqui desse subtópico. Anota aí o primeiro ponto: correção para crescimento espiritual.
O texto enfatiza que a disciplina bíblica, em sua forma de correção, é fundamental para o crescimento e a formação do caráter cristão. Ao citar Hebreus 12:7, mostra-se que a correção é uma expressão do amor de Deus pelos seus filhos, visando ao seu desenvolvimento espiritual. Destaca-se que todos os crentes, em algum momento, precisa ser corrigido, e a ausência dessa correção pode indicar uma relação inadequada com Deus. Exemplos bíblicos como a correção de Pedro por Paulo em Gálatas 2:11 e 14 ilustra a importância da correção entre os irmãos na fé. A disciplina, portanto, não é apenas punitiva, mas tem como objetivo principal levar o crente ao arrependimento, restauração e reconciliação com Deus e com a comunidade cristã. O segundo ponto que é observado é a preservação da persistência no pecado. O subtópico ele ressalta que a falta de correção diante do pecado pode levar à persistência ao erro e ao desenvolvimento de comportamentos pecaminosos. Não corrigir o crente quando ele erra, ao risco de que esse comportamento errado se torne uma prática contínua. Portanto, a disciplina bíblica atua como um mecanismo de prevenção, interrompendo o ciclo do pecado e direcionando o crente a voltar ao caminho da santidade e da obediência a Deus. Isso evidencia que o objetivo da disciplina não é apenas punir, mas também restaurar e edificar o indivíduo e a comunidade cristã como um todo. Subtópico 2. A disciplina como forma de restauração. Esse subtópico vai abordar que a disciplina como forma de restauração, e podemos aqui destacar aqui dois pontos desse subtópico. O primeiro ponto aqui a ser observado é a restauração espiritual. O texto ressalta que a disciplina bíblica busca restaurar aqueles que foram afetados pelo pecado ao seu estado anterior de bem-estar com Deus. Ao usar a palavra grega catartizo, traduzida como encaminhar ou restaurar, destaca-se a ideia de reparar ou consertar, como ocorre com as redes de pesca em Mateus 4:21. Assim como uma rede é restaurada, a sua utilidade após ser consertada, a disciplina busca restaurar a pessoa afetada pelo pecado à comunhão e ao relacionamento íntimo com Deus. Isso evidencia que a disciplina não é apenas uma ação punitiva, mas também tem como objetivo principal a restauração espiritual do indivíduo. O segundo ponto aqui a ser observado é o papel da comunidade na restauração. O texto também destaca o papel da comunidade cristã na restauração dos faltosos, ao citar a instrução de Paulo à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 2:5-8, mostra-se que a responsabilidade da comunidade ajuda na restauração daqueles que caíram em pecado. Isso demonstra que a disciplina bíblica não é uma questão exclusivamente individual, mas também envolve o cuidado e a responsabilidade mútua dos membros da igreja. Portanto, a disciplina como forma de restauração não apenas visa o bem-estar espiritual do indivíduo, mas também fortalece os laços de comunhão e amor dentro da comunidade cristã, promovendo a unidade e a edificação mútua. Subtópico 3. A disciplina como modo de exclusão. Nesse subtópico ele destaca a disciplina como um modo de exclusão dentro da comunidade cristã, e eu separei aqui dois pontos principais aqui desse subtópico. O primeiro ponto a ser observado é a exclusão como medida cirúrgica. O texto aqui utiliza a metáfora da disciplina como uma medida cirúrgica, onde o membro é cortado do corpo de Cristo. Ao citar 1 Coríntios 5:13, mostra-se que em certos casos extremos de pecado persistente e impenitente,
A exclusão é necessária para preservar a integridade e a pureza da comunidade cristã. Essa exclusão não é apenas um afastamento temporário, mas um desligamento definitivo do corpo de Cristo. Isso evidencia que a disciplina, em certas situações, requer medidas energéticas para proteger a santidade e a testemunha da igreja. O segundo ponto a ser observado é o desligamento e perda da condição de membro. O texto ressalta que a exclusão resulta em um desligamento completo do indivíduo da comunidade cristã. Ao citar Mateus 18:18, mostra-se que a decisão tomada pela igreja na terra tem consequências espirituais no céu. O desligamento implica na perda na condição de membros, conforme indicado por Jesus ao dizer que o excluído passa a ser considerado como um gentio ou publicano. Isso significa que o indivíduo perde não apenas o vínculo físico com a igreja, mas também a comunhão espiritual e o apoio da comunidade da fé. Portanto, a disciplina como modo de exclusão é uma medida extrema, porém necessária para manter a pureza e a santidade da igreja diante de Deus e do mundo. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2:14. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.